E aí, pessoal, salve, salve, todo mundo bem? Espero que esteja todo mundo bem. Então, pessoal, vou continuar contando a minha história aí, da minha, da minha chegada, né, no mundo das drogas. Então aí, quem for lá, buscar lá no final, lá um pouco atrás aí, os acontecimentos do ano de 1991, vai começar a entender um pouco mais. Pessoal, vou falar um pouco do ano de 92, de 1992, numa fase de 12 anos, onde eu comecei a ter uma série de pensamentos, vem vindo série de pensamentos, a mudança hormonal do meu corpo, ela já foi gerando uns certos pensamentos, a quais naquela época eu não consegui entender, né? Vim entender anos depois e ficou muito camuflado, porque eu fui encobrindo esses pensamentos nas drogas, ou seja, no álcool e no cigarro. Então no ano de 92 eu já ia inteirar 12 anos e o meu nível de convivência com o pessoal, com os meus amigos, já tinha alguma idade maior. Até 15 anos eu já tinha o contato, 15, 16 anos já tinha contato com amigos. E eu estudava num colégio que chamava Alda Mota Batista, aqui num bairro vizinho do que eu moro. Então eu estudei lá até os meus 12 anos, foram o meu primeiro colégio. E ali foi onde que eu realmente fui educado, porque a escola daquela época, além dela ensinar, ela educava muito. Hoje, como eu estou fora da escola, eu não posso dizer como está sendo hoje, né? Mas naquela época a educação também era parte da obrigação da escola. Pessoal, essa foi uma época onde eu comecei a ter aqueles sentimentos de atração física por outra pessoa, né? No meu caso, né, por uma mulher, ou naquela época criança, né? Então, e aí foi a hora que começou a gerar aqueles pensamentos e sentimentos contrários dentro de mim que aconteceram no meu passado, antes dos 12. O abuso sexual. E aquilo foi me gerando atritos, conflitos dentro da minha mente, né? O que era certo, o que era errado. E como eu não consegui expressar isso naquela época para fora, isso veio se arrastando durante os anos, né? Esse conflito. E pessoal, eu vou ser bem sincero para vocês, demorei mais de 30 anos, ou seja, com 33 anos para 34 anos que eu fui falar do abuso sexual para alguém. Isso graças ao tratamento psicológico que eu comecei a fazer com terapeuta, com assistente social, né, com psiquiatra e no grupo terapêutico ao qual eu consegui desenvolver e jogar isso para fora. Hoje eu consigo falar desse abuso sem cicatrizes. A ferida ficou, realmente a ferida ficou, mas a ferida já cicatrizou, graças a Deus. Pessoal, então foi gerando esses tipos de atrito. Foi uma época em que eu comecei a me rebelar, né? Entre aspas, né? Assim, começa a dizer não. Essa foi a época, entre de 11 para 12 anos, 92, que eu comecei a dizer não para algumas coisas. Para pessoas, para os pais, inclusive para os meus pais eu comecei a dizer não. E comecei a fazer coisas escondidas, contrárias à identidade que a minha família estava me dando, né? Como, por exemplo, eu comecei a achar bonito o uso do cigarro, né? Como eu já falei em vídeos anteriores, minha família foi uma família onde tinha o uso do álcool e do cigarro, então aquilo já veio de um tempo atrás e nessa época eu comecei a brincar mais sozinho, a ficar um tempo mais na rua. E aí foi a época que eu comecei a ter o contato com mulheres, né? Naquela época crianças, né? Mas a gente já tinha esse contato, essa aproximação. E foi nessa época que eu comecei a ingerir o meu primeiro uso do cigarro, escondido da minha família, né? E começou a entrar a fase dos jogos nas ruas, né, de fliperama. Na nossa época tinha esse jogo.
e era bem prazeroso estar na rua. Não era como é hoje é muito complicado. Enfim, pessoal, e aí foi gerando esses sentimentos e eu tentei camuflar todos esses sentimentos, né, do abuso, dos conflitos familiares, das indiferenças. Hoje fala bullying, mas dos coretos daquela época, né, para tentar impressionar às vezes uma garota. Comecei, às vezes, chegava na galerinha que eu tinha e com cigarro e achava que sabia fumar, então, enfim. Então foi tudo para, às vezes, no uso para impressionar a galera, para ter aquela mesma identidade daquela galera. Eu comecei no álcool e no cigarro, mas e nesse mesmo ano de 92 eu tive um porre, foi meu primeiro porre. Então eu consigo lembrar muito ainda desse porre. Tava eu, o Gleicinho, o Murilo, o Ricardo, né, Carlinho, tava mais o Flávio, a Kênia, que era irmã do Gleicinho. Essa era um pouco do grupo que eu andava dessa época, a média de 12 a 15, 16 anos. O Fernando, então tenho contato com todos eles ainda. Pessoal, um abraço, próximo vídeo, impressionante, vocês vão ver. Fiquem com Deus aí, Instagram lá pra vocês, com Deus.